Olá! Como parte da disciplina Prática Docente, nós, mestrandos do programa de pós-graduação em Odontologia, iremos apresentar o tópico intitulado Modificadores Estéticos em Implantodontia. Como introdução, temos que esse termo foi inicialmente adotado pelo International Team for Implantology em 2003, durante um Consensus Conference, e foi publicado em 2009 junto com o livro SAC, The SAC Classification in Implant Dentistry. O que significa esse SAC? Então, esse SAC ele será classificado como uma classificação de casos em implantodontia como simples ou straightforward, avançado ou advanced e complexo ou complex. Dentro desses casos, nós temos modificadores estéticos em implantodontia que vão dificultar ou balizar os casos como de dificuldade baixa, média ou alta. Isso será possível através de diversos classificadores ou modificadores, como eles chamam, que nós vamos apresentar em seguida. Dentro desses modificadores, nós temos essa tabela em que é possível ver 13 modificadores. E esses modificadores, eles vão apresentar para a gente o histórico médico, se o paciente é fumante ou não, a exposição gengival ao sorrir, o espaço mesodistal da área edêntula, onde serão instalados implantes ou implante, o formato dos dentes, a restauração, se o dente vizinho tem ou não restauração, o fenótipo gengival, a infecção na região onde será feita a instalação do implante, a anatomia do tecido mole, a tábua óssea vestibular, a anatomia da crista alveolar, o nível ósseo dos dentes adjacentes e também a expectativa do paciente. Dentro desses modificadores estéticos, inicialmente começaremos pelo histórico médico, e o paciente será classificado como saudável ou comprometido. E se o paciente é fumante, não fumante, esse nível de fumo ele é leve, ou seja, menor que 10 cigarros por dia, ou pesado, maior que 10 cigarros por dia. Isso estará relacionado principalmente com a previsibilidade do processo cicatricial no histórico médico. Então, pacientes diabéticos, eles têm uma tendência a ter uma dificuldade maior de cicatrização, também pacientes com comprometimento de função renal, tem um processo mais complexo em relação à ingesta de medicamentos, quais medicamentos eles podem utilizar ou não, pacientes que são irradiados, então todos esses fatores serão importantes para serem coletados anteriormente à instalação de implantes e classificação de risco como baixo ou alto. Com o cigarro, há forte evidência que fumar apresenta-se como um fator de risco para resultados adversos com implantes. Então, o risco de periimplantite ele se encontra aumentado, com um odds ratio de periimplantite quando comparado ao não fumante de 3,6 a 4,6 vezes maior, e uma perda óssea marginal radiográfica de 2,2 até 10 vezes maior em pacientes fumantes. O terceiro fator seria a exposição gengival ao sorrir. Então, isso seria classificado como uma exposição baixa, média ou alta. E essa também seria a sequência das nossas complicações, a nossa dificuldade, nosso risco, né? Baixo, médio ou alto. Se a mucosa periimplantar não for visível durante a função do sorriso, a área é considerada não estética. E se a exposição periimplantar está relacionada com a exposição da mucosa periimplantar, ela está relacionada com o aumento de risco estético. A exposição da papila, ela deve sim ser incluída no diagnóstico. Então, aí um paciente que expor a papila, ele vai pelo menos estar classificado aí como um risco médio, uma vez que 91% dos pacientes mais velhos e 87% dos pacientes com a linha de sorriso baixa, pelo menos a papila interdental ela é exposta. Então, aí nós temos a classificação da linha de sorriso como baixa. Então, exposição dos dentes menor que 75% em anteriores e superiores
e menor que 25% da gengiva interproximal ela está sendo exposta ou está visível. A linha de sorriso média, então a exposição dos dentes anteriores e superiores e da gengiva interproximal, de 25% a 75% em ambos. Linha de sorriso alta, né? Ela tem uma exposição dos dentes superiores com um conjunto de faixa de tecido gengival e maior que 75, mais que 75% da gengiva interproximal é visível e a margem gengival ela está levemente aparente. Quando nós temos uma linha de sorriso muito alta, nós temos uma exposição maior que 2 milímetros da margem gengival em toda a região de interesse. Então nós temos aí um paciente com risco estético muito mais alto, principalmente quando esses implantes são instalados e há um risco aí de ausência de papila interdental ou recessão gengival. Então esses são alguns fatores que aumentam o risco em casos estéticos. E essa classificação foi feita por Jensen em 1999, junto com seus colaboradores. O quarto fator de risco estético, então modificador, né, seria o espaço médio distal da área dentro. Então é preciso avaliar o implante a ser instalado, o tamanho dele, o diâmetro dele, e proceder com relativo cuidado em situações de ausência de 2 dentes adjacentes ou mais em área estética. Então aí nós temos que nós temos um risco baixo quando nós temos um dente somente ausente, um espaço maior ou igual a 7 milímetros, e aí nessas situações é indicado utilizar implantes de plataforma regular. Quando nós temos ainda a ausência de um dente e um espaço maior ou igual a 6 milímetros, o implante indicado é um implante de plataforma reduzida, então um implante do tipo NC. Quando nós temos situações consideradas com fator de risco médio, uma situação de um dente, um espaço menor que 7 milímetros, já é um pouco mais complicado, e aí o implante ainda vai ser utilizado o RC, o Regular Crossfit ou o implante de plataforma regular. Quando nós temos aí um dente, um espaço menor que 6 milímetros, o implante indicado também é o implante de plataforma reduzida ou de diâmetro reduzido. No entanto, já é considerado um espaço apertado. E em casos de um espaço de 2 dentes ou mais, nós temos um risco alto para situações estéticas. Na maioria das situações, então, que nós colocamos 2 implantes aí, um ao lado do outro, a altura de tecido mole obtida em média aí vai ser de 3,4 milímetros na área interimplante. E talvez seja interessante para o cirurgião implantodontista que irá fazer essa instalação do implante, modificar o planejamento para obter-se uma estética melhor nessas situações. Como nós podemos ver na foto acima, o espaço era reduzido para a instalação de 3 implantes numa mesma região. Já na foto abaixo, nós temos a ausência de 4 dentes, no entanto, a instalação de implantes foi feita só nos 2 centrais. E essa instalação de implantes, associado à reabilitação protética, acaba por mascarar um pouco essa ausência dentária e acaba por evitar a exposição da cinta do implante metálica, do abutment, e aí sim nós conseguimos ter uma situação de reabilitação sem comprometimento estético significativo. O quinto fator de risco estético, então, é o formato dos dentes. Em casos em que os dentes são retangulares, nós temos baixo risco. Em caso em que os dentes são triangulares, nós temos um risco alto. Um fator chave, né, para resultados estéticos é a simetria das restaurações, o formato, os contornos e texturas. Então, quando a gente vê esse estudo de Galucci e colaboradores, foi relatado que um resultado estético foi necessário, para se obter um resultado estético foi necessário restaurar o dente adjacente 65% das vezes quando o formato do dente é retangular, triangular. Então esses dentes com formato triangular, eles apresentam aí uma necessidade
maior de serem restaurados quando o dente do lado ele vai ser reabilitado com implante. Então essa é uma situação em que aumenta sim o risco estético dessas reabilitações. E para a gente ter uma ideia aí de como são esses dentes, nós temos que esses dentes, essas duas fotos do lado esquerdo, os dentes são mais no formato retangular. E do lado direito, nós temos dentes no formato triangular, que são um pouco, são considerados de risco alto quando a gente faz essa classificação. O sexto fator de risco, aí, modificador estético, nós temos a restauração nos dentes vizinhos. Então, quando não tem restauração nos dentes vizinhos, esse risco ele é baixo. Quando nós temos restauração nos dentes vizinhos, esse risco estético ele é alto. Por quê? Porque restaurações subgengivais em área estética deixam pouca margem para erro. Se houver, então, uma violação do espaço biológico, pode ocorrer inflamação e perda de inserção. E o dano aí causado pelas margens das restaurações ou próteses mal instaladas em região de inserção tecidual supracristal pode levar a uma reabsorção óssea, perda do aparato de inserção e restabelecimento dessa distância biológica em região mais apical, levando então a uma recessão gengival e um comprometimento estético. O sétimo fator seria o fenótipo gengival. O fenótipo gengival ele vai ser considerado espesso, e esse espesso ele vai ter risco estético baixo, médio, e esse fenótipo gengival médio vai ter um fator de risco estético médio, e o fino sim, ele vai ter um fator de risco estético alto. E o fenótipo, por quê? Porque o fenótipo fino ele está mais associado com recessão do tecido mole quando comparado ao espesso. Pode ser então mais difícil se obter zonas de transição adequada em fenótipo fino. E o fenótipo espesso, apesar de ele ser menos comum, ele apresenta-se mais facilmente controlado e com possibilidade de ocultar falhas. Então é um tecido que ele tem uma robustez maior, vamos dizer assim. Como que nós vamos classificar esse fenótipo? O fenótipo espesso ele é caracterizado por um tecido mole espesso, denso e fibrótico. Tem uma larga banda de tecido queratinizado. As coroas dos dentes normalmente são quadradas ou retangulares. O ponto de contato é até o terço cervical e as papilas são mais curtas. Então, nós vamos ter vários fatores que vão, teoricamente, facilitar o tratamento com implantes adjacentes a esses dentes. Então, já temos tecido denso, né, espesso. A banda de tecido queratinizado é bastante importante para a proteção. As coroas vão ser relativamente favoráveis, no sentido de que pode não vir a ser necessário uma restauração nesse dente. E o ponto de contato ele é até o terço cervical, então ponto de contato mais longo, deixando as papilas mais curtas, evitando-se assim as situações em que há uma recessão na papila ou não preenchimento total da papila no espaço interdental. Já o fenótipo fino é caracterizado por outros fatores, como uma arquitetura gengival mais convexa, um tecido gengival fino e frágil. Esse tecido gengival, quando ele é mais fino, ele tem uma tendência maior à recessão quando ele é submetido a agentes agressores. Uma estreita banda de tecido queratinizado, então esse aspecto protetor ele é mais fino, ele é mais estreito. As coroas são triangulares, como falado anteriormente, muitas das vezes esses dentes são submetidos a restaurações, então essas restaurações podem até ficar subgengivais, e aí nós começamos a associar fatores de risco. Os contatos interproximais eles são mais curtos, o que nos leva a papilas mais longas e um perfil de emergência mais achatado. E como é feita então essa avaliação? A avaliação ela pode ser feita através de uma sonda milimetrada no sulco gengival. Se for possível ver a sonda por transparência, nós vamos caracterizar ou classificar esse tecido como fino. Se não for possível, ele é caracterizado como espesso. Então, dessa maneira bastante simples assim, nós vamos classificar esse tecido, esse fenótipo gengival. Outro fator também pode ser com sondas específicas, né? Então, sondas que apresentam cor
A sonda de cor branca, quando você vê ela por transparência, esse tecido é caracterizado como fino. Quando é sondada com a sonda com a ponta verde, talvez nós podemos ver que ele é o intermediário. E com o espesso, né, e com a sonda azul, quando ela é introduzida no sulco, nós classificamos ele como espesso. Aí quando é possível ver essa transparência da sonda milimetrada, não milimetrada, mas da sonda azul específica para esse tipo de classificação. Seguindo agora para o 8º modificador estético, nós temos a infecção na região da instalação do implante. Nós temos como fator de risco baixo quando essa infecção é ausente, fator de risco médio quando essa infecção é crônica e fator de risco estético alto quando essa infecção é aguda. Então a taxa de sobrevivência de implantes quando a infecção é ausente, ela variou de 98,8% a 100%. Quando ela é crônica, números bastante similares, então de 98,4% a 100%. Enquanto ela é aguda, houve uma queda aí na taxa de sobrevivência dos implantes em 2 anos para 94,4%. Então, o que nós temos que pensar? Nesse caso, quando nós colocamos um implante numa posição tridimensional adequada, nós vamos colocar ele um pouco mais palatinizado na região do cíngulo. No entanto, é necessário se fazer uma limpeza total, curetagem total desse alvéolo, porque como a perfuração é feita só na parede palatina, pode-se conter remanescentes desse biofilme encapsulado na tábua óssea vestibular. E isso se associar a um biomaterial utilizado na região para preenchimento do gap, e esse biomaterial vir a ser contaminado e posteriormente esse implante vir a ser contaminado, e aí sim nós temos a falha na nossa integração e a perda do implante aí por uma não curetagem de maneira correta. Outros modificadores, o 9º modificador estético, então, anatomia do tecido mole. E esse risco, o fator de risco estético, vai ser considerado baixo quando esse tecido mole for intacto e vai ser considerado alto quando esse tecido mole apresentar defeitos. Se houver tecido queratinizado com defeito, há um aumento no risco estético. Essa ausência de faixa de gengiva queratinizada, ou seja, quando ela está menor que 2 milímetros, está associada a maior perda óssea marginal e a piores índices de saúde gengival. Então o paciente sente uma maior dificuldade de higienizar aquela região por não haver a presença de tecido queratinizado, um tecido específico para, vamos dizer assim, suportar as cargas de higienização, vamos dizer assim. E quando ocorre inflamação em regiões onde a gengiva queratinizada é reduzida, a proliferação apical ela pode ocorrer mais rapidamente do que em regiões em que se há um tecido queratinizado favorável aí maior que 2 milímetros. Como 10º fator de risco estético, nós temos a tábua óssea vestibular. O fator de risco estético ele vai ser considerado baixo quando essa tábua óssea vestibular for maior tiver mais que 1 milímetro de espessura. E ele vai ser considerado alto quando nós tivermos menos que 1 milímetro de espessura nessa tábua óssea vestibular. Nessa classificação não há o risco médio nesse fator estético. Então, sabemos já que por diversos estudos, principalmente do professor Maurício Araújo, as exodontias vão causar alterações significativas, principalmente aí na tábua óssea vestibular, tanto em espessura quanto em altura, ocasionadas pela reabsorção do osso fasciculado. Em situações que esse osso é relativamente fino, essa perda óssea ela vai ser maior. Então, os estudos começaram experimentalmente em cachorros e foram progressivamente sendo feitos em humanos também. Então, quando a tábua óssea vestibular ela é fina, tem menos que 1 milímetro de espessura, pode ser observado em estudo tomográfico
que a perda óssea ela se revelou progressiva, diferindo de situações com tábuas ósseas espessas, né? Então aí do lado nós conseguimos ver um primeiro paciente com uma exodontia, um corte tomográfico de uma exodontia, e 8 semanas depois nós podemos ver que toda essa região em vermelho foi a região de reabsorção óssea, ou a reabsorção da tábua óssea vestibular. Essa reabsorção ocorre em casos de tábua óssea fina. Já as 3 imagens abaixo, nós podemos ver que nós temos uma tábua óssea espessa e 8 semanas depois nós não temos a reabsorção óssea significativa. Então esse é um fator bastante importante para a migração ou para a recessão gengival não ocorrer. Em espaços aí unitários com dentes vizinhos saudáveis, a reabsorção ela vai ocorrer principalmente na área central, e as áreas interproximais elas vão ficar inalteradas. Então nós podemos ver que a região ali em vermelho na formatação 3D das imagens acima, ela só mostra a reabsorção na região central de um alvéolo com tábua óssea fina. Já no de baixo, nós podemos ver que essa reabsorção nem ocorre significativamente. E aí nós nos perguntamos, mas em quais situações essa tábua óssea vai ser fina? Nesse estudo de Januário e colaboradores, nós podemos ver que na maioria das situações a espessura encontrada em pacientes brasileiros foi menor que 1 milímetro. Em aproximadamente 50% da espessura foi até menor que 0,5 milímetros. Então é um número bastante alto e a maioria dos casos vão ser considerados de fator de risco estético alto por essa espessura da tábua óssea vestibular ser menor que 1 milímetro. Outro fator também que nós temos que pensar, além da tábua óssea vestibular, né, é a posição dessa raiz. Então, aí, em situações que a raiz ela está num posicionamento em que não é possível a gente instalar o implante ao mesmo tempo, essa tábua óssea vestibular ela também vai estar comprometida, porque nós não temos um triângulo, vamos dizer assim, não temos uma anatomia óssea favorável para receber esse implante. E também nós podemos observar em outros estudos, aí estudos internacionais, que há um aumento de risco porque em situações em que a tábua óssea vestibular é menor que 1 milímetro, nós temos que em 26% dos casos há uma recessão maior que 1 milímetro na mucosa vestibular. Então essa tábua óssea vestibular fina vai acarretar em aí, possíveis casos de recessão na mucosa aí, em acompanhamentos de pelo menos 1 ano. E nesse tipo de situação, o cirurgião deve pensar em associar enxerto ósseo simultâneo, talvez enxerto de tecido mole, e em algumas situações optar por instalação do tipo precoce, do tipo 2 ou do tipo 3, para evitar as situações em que essa recessão ela seja significativa. E recessões significativas seriam recessões maior que 1 milímetro em área estética. Quando nós pensamos aí na anatomia também, né, da crista óssea vestibular, da crista óssea alveolar, desculpe, nós temos que esse é o 11º fator de risco. Então, quando essa crista óssea ela não tem deficiência, o risco é baixo, o fator de risco estético. Quando nós temos somente um defeito horizontal, o risco estético é médio. Quando nós temos um risco alto, é quando esse defeito na crista óssea alveolar ele é vertical, e esse é um dos casos mais difíceis de se resolverem. E aí nós podemos ver que de um total de 637 implantes instalados em área estética, em uma clínica especializada em cirurgia oral,
86% necessitaram de regeneração óssea guiada no sentido horizontal. Então, nessa área estética, pelo menos nesse quesito, nesse fator de risco número 11, nós temos que aí 86% vão ser classificados pelo menos como um fator de risco médio, porque 86% necessitaram de uma regeneração óssea no sentido horizontal. E para ilustrar, nós podemos ver que quando esse defeito ósseo é horizontal, nós podemos ver que esse paciente ele tem aí uma falha, uma concavidade e não tem essa convexidade que nós esperamos do arco maxilar. E aí um acompanhamento de 10 anos de instalação do implante unitário, essa instalação do tipo 2, associada à regeneração óssea guiada, os resultados de estabilidade óssea foram satisfatórios. Então, pode-se levar disso que a instalação do tipo 2 ou instalação precoce, ela é previsível, como se pode ver em todos esses casos desse estudo de Chapuis e colaboradores, em que somente um implante ele apresentou essa recessão e um defeito na tábua óssea vestibular. Já aí o aumento ósseo vertical, ele vai ser um dos grandes desafios da implantodontia. É uma técnica mais complexa e apresenta taxas de complicações relativamente altas. Então nós temos algumas técnicas, como a distração osteogênica, obtendo um aumento vertical de até 8 milímetros, mas com complicações na casa dos 47%. Regeneração óssea guiada com um aumento vertical de até 4,17 milímetros, mas com complicações aí menores, com 12,1% de complicações. O bloco autógeno também com 4 milímetros e complicações em 22% dos casos. E o bloco halógeno obtendo um aumento vertical médio menor e com complicações relativamente altas, aí com quase 40%. Então, nesses casos, às vezes é necessário utilizar outros artifícios para a resolução do defeito ósseo vertical. Também nós temos como fator de risco número 12 o nível ósseo dos dentes adjacentes. Ele é baixo quando nós temos menos de 5 milímetros do nível ósseo até o ponto de contato, médio de 5,5 a 6,5 até o ponto de contato, e alto quando nós temos mais de 7 milímetros do nível ósseo dos dentes adjacentes até o ponto de contato. Então nós podemos ver nessa tabela que quando nós temos aí até os 5, 6, nós conseguimos ter a papila presente. Conforme isso vai aumentando, a ausência de papila é cada vez maior e isso apresenta um risco estético bastante significativo. E para reduzir esse risco de falha estética, a sondagem dos dentes adjacentes deve ser feita antes da instalação do implante para determinar a posição do ligamento periodontal. Então aí um número interessante seria que esse nível ósseo esteja menos de 5 milímetros do ponto de contato para a gente obter um resultado de preenchimento total dessa papila na área interdental. É lógico que, além desses fatores, diversos outros fatores eles vão influenciar nisso. Então, como a integridade do ligamento periodontal do dente adjacente, o diâmetro do implante, a configuração do colar do implante, a distância mesodistal entre o dente e o implante, então essa proximidade, a dimensão do gap, a conexão implante-abutment, a posição vestibulolingual do implante, a espessura óssea, a morfologia dos dentes e a sua posição e o biotipo gengival. E finalmente, os modificadores estéticos, nós temos o 14º modificador, que são as expectativas do paciente. Então, se essa expectativa ela é realista, nós temos um risco mais baixo. Se ela é fora da realidade, nós vamos acabar por atingir um tratamento que não vai ser satisfatório para o paciente, pois ele não está vendo a situação de maneira real. Ele está esperando algo em que a implantodontia não pode fornecer. E nesses casos nós temos que conversar com o paciente e explicar quais são as dificuldades e trazer ele para a realidade.
Então, esse foi o nosso tema e eu espero que todos tenham gostado. Estamos disponíveis para a resolução de dúvidas.